Vamos fazer uma leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 23. Repetindo, livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos repetir, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as decisões da vida. Portanto, aqui nós vemos a recomendação de Salomão, dizendo que devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o coração. E nesta manhã estaremos então falando sobre este título. O título desta mensagem é este aconselhamento do sábio Salomão: guarda o teu coração. Meus irmãos, nós sabemos que o coração é um órgão que faz parte do sistema circulatório. O coração é um órgão cuja a função principal é bombear o sangue para nutrir as células do nosso organismo. No sentido figurado, no sentido contemporâneo, o coração é usado significando emoção, sentimento, paixão. Quando um jovem está namorando, está apaixonado, ele costuma dizer para a jovem: meu coração arde de amor por você. Então, coração como sentido de emoção, de paixão. Mas na Bíblia, o coração, o sentido da palavra coração é muito mais amplo. Na Bíblia, coração significa a vida interior, a vida íntima. O homem interior significa, na Bíblia, coração, o nosso eu, o nosso próprio ser, o centro da nossa vida. Na Bíblia, a palavra coração também significa alma. Daí a expressão, porque dele procedem as saídas da vida, as decisões da vida. Saídas da vida
são decisões, as atitudes da vida, o comportamento da vida. Então, meus irmãos, o que significa guardar o coração? Guardar é o mesmo que preservar. Guardar é proteger, é defender, é não deixar que o coração, que a nossa vida íntima, que a nossa alma seja atingida pelos dardos inflamados do nosso inimigo. E nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo. Agora, por que nós devemos proteger? Por que devemos guardar, defender o nosso coração? Nós devemos guardar e defender o nosso coração, porque do coração procedem os erros, os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isto procedem do coração, do nosso íntimo, da nossa alma. E é por isso que nós devemos, então, proteger, defender o nosso coração. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou isto. Nós encontramos na narrativa de Mateus, capítulo 15, versículo 19, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor Jesus: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui, portanto, está uma das razões por que nós devemos, então, seguir o conselho de Salomão e proteger o nosso coração. É porque dele saem todo tipo de pecado. Uma outra razão porque nós devemos proteger o nosso coração é porque no coração, o nosso coração, ele é enganoso. O coração pode nos levar para lugares perigosos, colocando em risco a nossa vida espiritual. Uma outra razão para proteger o coração é que o coração, ele é enganoso. Ele faz a gente ter percepções erradas. Ele nos leva muitas vezes ao erro, a ter percepções erradas. O coração pode nos tirar da realidade. E o próprio profeta Jeremias disse isso lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está relatado o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha aqui o motivo para proteger o coração. Ele pode nos enganar, ele pode colocar em risco a nossa vida espiritual. O coração pode preparar armadilhas para nós, o nosso próprio coração, o nosso íntimo. Podemos ter percepções erradas. E é por isso que Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
nós mesmos somos surpreendidos com o nosso coração. Quem o conhecerá? Uma outra razão porque nós devemos guardar, proteger o nosso coração, porque quando guardamos o nosso coração, quando protegemos o nosso coração e colocamos ele nas mãos do Senhor, o Senhor nos sustenta da queda espiritual. A queda espiritual é uma realidade, não é uma fantasia. Nós cremos que o cristão pode perder a sua salvação por uma queda espiritual. E quando nós guardamos o nosso coração, protegemos o nosso coração e colocamos o nosso íntimo, a nossa alma, nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, Ele vai nos sustentar da queda espiritual. Portanto, aqui apresentamos 3 razões porque devemos proteger o nosso coração. Repetindo, porque do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, conforme relato do Senhor Jesus. Uma outra razão, segunda razão, é porque o coração é enganoso. Ele pode nos preparar armadilhas, conforme Jeremias, capítulo 17 e versículo 9. E a terceira razão é porque quando nós guardamos e colocamos ele nas mãos do Senhor, o Senhor nos sustenta de uma queda espiritual. Quando guardamos o nosso coração, estamos então evitando uma queda espiritual, um desvio espiritual. Meus irmãos, gostaríamos aqui de apresentar algo de que devemos guardar o nosso coração. Nós devemos, meus irmãos, diante do que foi exposto aqui, guardar, proteger o nosso coração da inveja e do ciúmes. Proteger o nosso coração da inveja e do ciúmes. Queremos apontar este aspecto. O que é a inveja? Sabemos que a inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. Então, é uma aversão, é um sentimento de aversão, de revolta. O outro tem, eu não posso ter aquilo que ele tem. Então gera um sentimento de revolta, um sentimento de aversão, e isto é perigoso. E o que é o ciúmes? O ciúmes é aquele zelo doentio, extremo, o egoísmo. Então, a inveja e os ciúmes, eles devem, então, levam à queda espiritual, e nós devemos guardar o nosso coração da inveja e dos ciúmes. Estes dois sentimentos levam o homem a cometer os mais terríveis atos contra o semelhante. A inveja e os ciúmes, quando ele é acalentado dentro de um coração, alimentado dentro de um coração, pode levar a pessoa a cometer terríveis pecados. Por isso que nós devemos proteger o nosso coração da inveja e do ciúmes.
Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 14, versículo 30, chega a dizer que a inveja é um veneno. É um veneno que pode provocar até doenças. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja, este sentimento, é a podridão dos ossos. Então a inveja é tão prejudicial, tanto à vida espiritual, como ela é também prejudicial à própria saúde. Mas vamos então ao ponto em que eu mostro aqui que a inveja é tão perigosa e os ciúmes que pode levar o homem a cometer atos terríveis. E nós citamos aqui o exemplo de Caim, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, nos mostra um homem que não guardou, não protegeu o seu coração da inveja e dos ciúmes. Foi alimentando os ciúmes, a inveja, e ele cometeu até mesmo um homicídio. Lá em Gênesis capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste bem atenção. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante, ou seja, fechou a cara. E ali entrou no seu coração os ciúmes e a inveja, e ele não guardou, não protegeu o seu coração contra estes dois sentimentos. E o Senhor disse a Caim: porque te iraste, porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui o Senhor, antes de ele cometer este assassinato, este homicídio, o Senhor alertou a ele: cuidado, porque descaiu o teu semblante, porque está guardando no teu coração ciúmes e inveja. Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Se proteger o teu coração, se tirar essas coisas do teu coração, se você proceder de maneira correta, eu não vou te aceitar, não vou aceitar a tua oferta como aceitei a oferta do teu irmão. Mas ele, Caim, não protegeu o seu coração contra os ciúmes, contra a inveja. O que é que ele fez? Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui está um exemplo daquilo que nós
falamos que a inveja e os ciúmes, estes dois sentimentos, levam o homem a cometer os atos mais terríveis contra o seu semelhante. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, guarda o teu coração da inveja e dos ciúmes. Essa inveja, estes ciúmes, podem levar você a cometer algo terrível. Uma outra coisa que quero apontar aqui que devemos guardar o nosso coração da amargura e do ressentimento. Guardar o nosso coração, proteger a nossa alma, proteger o nosso íntimo da amargura e do ressentimento. Há pessoas amarguradas, há pessoas doentes, há pessoas que guardam mágoas de outras que as feriram no passado. Algo que aconteceu no passado. Você pode ter tido até mesmo razão, estava correto. Alguém te feriu, procedeu de maneira errada com você e isto te aborreceu. Então, gerou no teu coração um ressentimento, uma amargura, e isto é prejudicial à vida espiritual. As pessoas estão perdendo a comunhão com Deus porque estão guardando no seu coração amargura e ressentimento. E eu pergunto, será que você guarda aí no seu coração um ressentimento? Será que você guarda um ressentimento de amargura pelo seu vizinho, pela sua sogra, pelo seu sogro, pelo seu esposo, pela sua esposa? Será que você guarda o ressentimento de amargura por um liderado, por um líder, por um membro de uma igreja, da igreja, por um cooperador, alguém que tentou puxar o teu tapete e você então ficou aborrecido e não consegue se libertar? Isto é muito prejudicial. Não consegue mais viver com tranquilidade, tocar a sua vida com naturalidade, porque está presa ao ressentimento. E o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia tem a solução, a Bíblia nos apresenta o perigo disto. Lá em Hebreus, capítulo 12, nós encontramos versículo 15. O escritor da carta aos Hebreus, escrevendo ao povo judeu, aos hebreus que estavam sendo perseguidos pelo imperador, e o escritor então adverte eles para não guardarem sentimentos de amargura no coração. Então aqui no capítulo 12, no versículo 15, diz assim o escritor bíblico. Vamos ler o primeiro, o 14. Segui a paz. Segui a paz. Olha que aconselhamento bíblico. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem aqui uma advertência. Tendo cuidado
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, nós vemos aqui que alguém pode se privar da graça de Deus. E a amargura pode levar a pessoa a perder a fé, se privar da graça de Deus. Então aqui, nesse texto, o que é que nós aprendemos aqui? Nós vemos aqui, nesse texto, que a amargura não tratada pode causar sérios problemas. Vamos então ver aqui alguns problemas que a amargura não tratada pode causar. Primeiro, a amargura, sua raiz, ela brota, é um problema. Não somente brota, mas ela cresce. Ela vai se espalhando como um incêndio na floresta. Então, a amargura é como uma erva daninha que vai crescendo na nossa alma. É semelhante a uma grama. A grama, por exemplo, tiririca, que cresce nos jardins e nos quintais. É preciso arrancá-la pela raiz, senão ela volta. Assim também se faz necessário o perdão para extrair este mal que se enraiza no coração e na alma. Portanto, um dos problemas da amargura não tratada é que ela brota e ela cresce. Diz aqui o texto, e de que nenhuma raiz de amargura brotando. Então, meus irmãos, ela brota. Uma outra coisa, um outro problema aqui que o escritor aponta. A raiz da amargura, além de brotar e crescer, ela sempre cresce. Ela perturba, ela causa perturbação. A pessoa perde a comunhão com Deus, a paz com Deus. Esta paz que ele falou aqui no versículo 14, seguir a paz com todos. E a pessoa que está presa à amargura, a um sentimento de amargura, é uma pessoa perturbada, não consegue ter paz com ninguém. Então, brotando, vos perturbe. Então, ela brota, ela perturba. E o terceiro problema que pode causar é que ela contamina outras pessoas. Muitas pessoas podem ser contaminadas com a amargura do teu coração. Ou seja, a amargura, ela é contagiante. Brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. A pessoa que vive na amargura está perturbada. Ela perturba seu esposo, perturba sua esposa, perturba os filhos, toda a família é perturbada, a igreja é atingida, seu local de trabalho também é atingido, por causa de uma amargura no coração de uma pessoa. Brota, cresce, perturba e contamina outras pessoas. E é por isso que nós então falamos, meu irmão, minha irmã, guarda o teu coração da amargura, do ressentimento, arranca essa raiz de amargura,
mas arranca pela raiz, que o perdão possa inundar o teu coração hoje. Devemos também guardar o nosso coração da mentira e do engano. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, muitos que se apresentam como evangélicos, que frequentam igrejas, que estão até mesmo nos púlpitos, cooperadores, infelizmente até mesmo obreiros, pastores, mentem com naturalidade. A mentira se tornou um vício. A pessoa adquiriu este hábito de mentir. Existem homens mentirosos, mulheres mentirosas, homens e mulheres doentes no coração, porque são mentirosos demais. E eu quero também dizer aqui que a meia-verdade também é mentira, o engano. Tem gente que mente para o esposo, mente para o marido, para os filhos, mente para os pais. E o que é que a Bíblia fala sobre a mentira? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10. Esta carta, Paulo não escreveu para incrédulos, para a igreja de Colossos, para uma igreja. Paulo escreveu para irmãos, para evangélicos. E o que é que Paulo diz aqui na sua carta, no capítulo 3, no versículo 9 e versículo 10, recomendação de Paulo para crentes: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus efeitos. Que recomendação bíblica para todos nós. Devemos sempre ler este texto, que ele possa ser um sinal de alerta. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, não mintais uns aos outros. Cooperadores, não mintam. Obreiros, não mintais. Por quê? Já despistes do velho homem com os seus feitos. Antigamente, quando você não tinha Cristo, lá no mundo, no pecado, na miséria, você mentia, enganava, trapaceava, você tinha o seu comércio, enganava, era um operário, enganava o patrão. Mas agora não. Você é uma nova criatura. Se despiu do velho homem. Foi renovado. Recebeu o perdão dos pecados. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita no teu coração. Você é templo do Espírito Santo. Uma boca santificada ao Senhor. Como é que pode agora usar os lábios que você louva ao Senhor para mentir descaradamente? E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Portanto, a recomendação do apóstolo Paulo é esta: meu irmão,
não mintais uns aos outros. Então nós devemos guardar o nosso coração da mentira. O que é que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, palavras do nosso Salvador, palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Nada de enrolação, nada de engano, nada de meias-verdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Está correto, é verdade, é mentira, aprovo, não aprovo. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, é procedência maligna. Então, o diabo, o maligno, usa como estratégia a mentira e o engano para gerar confusão e para levar à queda espiritual. Portanto, vamos guardar, vamos proteger o nosso coração, a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso eu da mentira e do engano. Quero também aqui apontar que nós devemos guardar o nosso coração da cobiça carnal, dos desejos pecaminosos, da impureza sexual, do adultério mental. Vou repetir para que você possa entender. Nós devemos guardar o nosso íntimo, a nossa vida, nosso coração, da cobiça carnal, dos desejos pecaminosos, desejos desenfreados, da impureza sexual. Estamos falando para crentes, do adultério mental. Proteja o teu coração do adultério. Nós encontramos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13, uma recomendação bíblica aqui sobre isto que nós estamos falando. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém para derrotar a pessoa, levar a pessoa ao pecado. Deus pode nos provar a nossa fé, mas Ele não nos tenta para pecar. Deus não coloca desejos pecaminosos no coração humano para ver se a pessoa está firme com Ele. Esse desejo de adultério que eu tenho, esses olhos de adultério que eu tenho, é uma provação. Deus colocou para testar. Não, mentira. Mas cada um é tentado quando atraído, ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo carnal. Depois havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá luz ao pecado,
E o pecado sendo consumado gera a morte, morte espiritual. Então, como é que chega a morte espiritual? A pessoa não guarda o seu coração da impureza sexual, da cobiça carnal, dos olhos adúlteros, da mente adúltera, e a pessoa então é atraída, engodada por este desejo pecaminoso, vai alimentando no seu coração, e este desejo é concebido, ele dá luz ao pecado, e o pecado então é consumado, e quando o pecado é consumado, ele gera então a morte espiritual. Então você, meu irmão, minha irmã, você que é casado, não guarde sentimentos por outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Vou repetir para que você possa entender esta palavra, esta mensagem do Senhor, que é um alerta, para que você não venha a entrar na queda espiritual. Não brinque com o pecado. Não alimente o pecado no seu coração. Não alimente desejos pecaminosos no seu coração. Na sua mente, ele pode ficar incontrolável e pode levar à queda e à morte espiritual. Guarda o teu coração, proteja o teu coração da traição, do adultério, da impureza sexual. Nós vamos ainda ler aqui Romanos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Vamos aqui ler o que a Bíblia diz sobre esses desejos impuros. Diz aqui a Bíblia, Paulo escrevendo aqui à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 5. Preste bem atenção, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você entendeu? Os que são segundo a carne, os carnais, só vivem alimentando a carne, se inclinam para quê? Para as coisas da carne. Quanto mais você se inclina, quanto mais você procura, mais você vai achar. Mas os que são segundo o Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito Santo, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Os carnais sempre vão se inclinar para as coisas carnais. Vai encontrar facilidade nesta área, porque é um carnal. Onde ele coloca o olho, ele vê o pecado, a impureza, uma oportunidade de pecar. Por quê? É carnal. E ele se inclina para que tudo é carnal. Ele é atraído, as coisas carnais o atraem. Mas se ele é espiritual, não. Se ele é espiritual, ele está mortificado para as obras carnais. Seus olhos são espirituais. Ele se inclina para as coisas do Espírito, para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pregar, se envolver na obra do Senhor. Que bênção, né? Quando o homem é espiritual. E aí prossegue o apóstolo Paulo aqui. Porque a inclinação da carne é morte. Olha que terrível. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que bênção aquele que se inclina
para as coisas do Espírito, ele vai colher paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Os desejos pecaminosos não são sujeitos à lei de Deus, nem é verdade o pode ser, é óbvio. Portanto, meus irmãos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, aqueles que se inclinam para os desejos pecaminosos, para a impureza sexual, para os olhos de adultério, para a mente de adultério, para a cobiça carnal, não podem agradar a Deus. Portanto, proteja o teu coração contra estes pecados. Proteja o teu coração das más conversações, dos falatórios inúteis, das calúnias, das fofocas. Vamos pôr aqui também, fofocas. Acrescentei aqui no meu esboço. Então proteja o teu coração. Estamos falando aqui do nosso cuidado de vida espiritual, aconselhamento bíblico para todos nós, para o povo de Deus. Isso aqui não é para o incrédulo, não. Isso aqui é para o povo de Deus, que frequenta a casa do Senhor, que tem o seu cartãozinho de membro, tem o seu nome no rol de membro da igreja. Estamos falando de qualidade espiritual, do viver cristão. Palavra de exortação para nós. Guarda o teu coração das más conversações, dos falatórios inúteis, daquelas conversinhas que não edificam, na porta da igreja, no hall de entrada da igreja, nos WhatsApps, aquelas conversas que você nem sabe se é verdadeira. Escutei falar, o irmão me disse, eu estou achando que é assim. Horas e horas, minutos gastos com conversas que não edificam, falando da vida alheia, fofocando, falando coisas que você não tem certeza, queimando reputações do seu pastor, do seu líder. O pastor está lá trabalhando na obra, estudando a Bíblia, lutando para vencer, preocupado com o rebanho, preocupado com a igreja, com a administração da casa do Senhor. E muitas vezes as pessoas estão falando, queimando. Isto, meus irmãos, é pecado e é prejudicial à obra do Senhor. São raposinhas dentro da casa do Senhor, camufladas muitas vezes nos cantos. Te cumprimenta com um sorriso. Eu te amo, meu irmão. Ama coisa nenhuma. Você virou as costas, está denegrindo a tua imagem. Quando teus interesses não são atendidos, você detona a casa do Senhor. Coisa maligna é detonar a casa do Senhor, combater contra o reino de Deus, ser motivo de escândalo,
de desvio de novos convertidos. Quanto mal a fofoca faz na casa do Senhor. Quantos males já provocaram os falatórios inúteis na obra do Senhor. Pessoas que adquiriram este vício. Tem uma coceira na ponta da língua que não pode ficar sem falar da vida dos outros. Cuidado, guarda o teu coração dos falatórios inúteis. Nós lemos lá esta recomendação bíblica em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Olha o que Paulo está dizendo para crentes aqui. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Os falatórios inúteis, as fofocas, esta conversinha que não edifica, corrompem os bons costumes, vão te corrompendo. Você que era uma pessoa boa, bom servo de Deus, bom obreiro, foi contaminado com falatórios inúteis, e você nem percebe que está trabalhando contra a obra de Deus, que o inimigo está infiltrado por trás, te provocando, te incitando a mentir. Cuidado, guarda o teu coração das conversas inúteis. Ainda tem uma outra recomendação aqui do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos para aqui a Bíblia. A Bíblia tem instrução para nós, o povo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos ler aqui. Preste bem atenção aí, meu irmão. Não saia da vossa boca nenhuma. Preste bem atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que significa imoral, mas só a que for boa para promover a edificação. Para quê? Para que dê graça aos que a ouvem. Que conselho bíblico! Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Uma boca abençoada é a boca que promove a edificação. Ela dá graça aos que a ouvem. Você está falando e a pessoa que está ouvindo está recebendo a graça de Deus, está sendo fortalecida, está tendo um proveito espiritual, está sendo abençoada. Você já pensou? Você está falando e está promovendo graça, a graça de Deus da pessoa que está ouvindo. Que maravilha que esse irmão está falando. Que palavra edificante. Estou sendo edificado com esta palavra. Mas às vezes acontece o contrário. Saem palavras torpes.
que não edificam. Então, vamos ter este cuidado aqui, que possamos, então, evitar os falatórios inúteis. Uma outra coisa, que devemos guardar o nosso coração, devemos guardar o nosso coração da soberba e da vaidade. Ou seja, é um outro perigo, a soberba, pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, presunçosas, pessoas que se acham superiores às outras. Eu prego melhor, eu falo melhor, o irmão é desqualificado, eu sou capacitado. Sempre quer fazer valer as ideias dele. Somente as ideias dele é que deve prevalecer. Não ouve ninguém, quer saber de ninguém. Ele é o sabidão, sabe tudo. Se deixar, só ele quer falar, só ele quer pregar. E nós devemos ter este cuidado contra essa vaidade. Isso é perigoso. A pessoa vai se tornando vaidosa, orgulhosa. Quando Deus abençoa no trabalho, eu fui abençoado, o trabalho que eu estou fazendo foi abençoado. Eu sou bom, eu sou o melhor, sou o mais qualificado. Isso aí leva à ruína espiritual. Então, nós podemos ler aqui algumas coisas na Bíblia sobre isso, o perigo da vaidade, o perigo da soberba, da arrogância. Texto muito conhecido de todos nós, Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Cuidado aí, meu irmão. Você que é soberbo, você que é vaidoso, arrogante, prepotente, se acha melhor do que os outros obreiros, mais sabido. Cuidado. A soberba precede a ruína. Quantos que eu, na minha vida de obreiro, já vi caírem por causa da soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Antes da queda vem a altivez de espírito. Antes da queda vem a soberba. Então devemos guardar o nosso coração da soberba. O que é que Tiago fala sobre isto? Tiago capítulo 4, versículo 16. Vamos para a Bíblia. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Tiago está dizendo aqui que a soberba, a altivez, a presunção é o quê? Obra maligna. Obra maligna. Essa vontade de ser o primeiro, de ser destacado entre os demais. Como disse Jesus, procurar os primeiros assentos. Gosta de receber elogios. Cuidado. Isto é o início de queda. Isto é maligno. E por ser maligno, nós devemos guardar o nosso coração da soberba e da vaidade.
Eu quero citar um exemplo aqui de uma pessoa soberba. O rei Amazias, rei de Judá. Você se lembra da história do rei Amazias, por ele ter vencido os edonitas, ele encheu o seu coração de soberba e ele provocou o seu aliado, que era o rei Joás, rei de Israel. E ele então quis medir forças com ele. Jeoás o aconselhou: baixa a bola, Amazias, baixa a bola. Você está vaidoso, está soberbo, porque você venceu os edonitas, baixa a bola. Porque a soberba leva à queda. Ele não aceitou o conselho. O que aconteceu? Ele quebrou a cara. Foi vencido pelo rei Jeoás. Vamos ler essa passagem? Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 14, do versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Amazias feriu a 10.000 edomitas, 10.000 edomitas, no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Então Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram a pisar o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te nisso, e fica em tua casa. E porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Olha, você tá se achando tal, cuidado. Você não é o bom bombom, não. Fica aí no teu lugar, cuidado. O pequeno querendo ser grande, o cardo nunca será o cedro. Foi o que Joás falou para ele: cuidado, Amazia, cardo é cardo. Cardo não é cedro, fica no teu lugar. Deus está te abençoando? Amém. Fica no teu lugar. Mas Amazias não ouviu. Achou que ele era o cedro do Líbano. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. A soberba, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância de Amazias, porque feriu 10.000 edomitas, ficou soberbo e o levou à queda. Portanto, que possamos guardar o nosso coração da soberba, da vaidade. Dando prosseguimento, vamos também guardar o nosso coração da falta de entendimento, falta de sabedoria.
da ignorância, da estupidez. Tem pessoas que têm uma falta de entendimento, são ignorantes, não no sentido pejorativo, mas ignoram as coisas, não procuram aumentar o seu conhecimento bíblico, da palavra de Deus. São pessoas que não progridem no conhecimento nem da Bíblia, nem espiritualmente. Estão acostumadas naquela mesma vida. Mas nós devemos guardar o nosso coração da falta de entendimento, da ignorância. Pessoas que estão presas a coisas antigas, às normas antigas, a preceitos antigos. Não estou falando de doutrinas, costumes antigos. Não aceitam muitas vezes algo mais moderno da igreja que não venha ferir a palavra do Senhor. No meu tempo era diferente. No meu tempo só cantava o coral. No meu tempo não tinha guitarra. No meu tempo não tinha bateria. E fico ali oprimindo os jovens da igreja. No meu tempo não se jogava futebol. No meu tempo as irmãs tinham cabelo até aqui. E fica nessa historinha. Isso aí não é bom. É prejudicial à obra do Senhor. A obra do Senhor tem que ter vitalidade, jovens trabalhando. Não podemos ir contra a palavra do Senhor. E nós devemos guardar o nosso coração dessa ignorância, desta estupidez, desta falta de entendimento. Tem que ser do meu jeitinho. A igreja não pode ser um pouquinho mais moderna, tem que ter aquela cortina atrás, tem que ser desse jeito. Isso é perigoso. Então, meu irmão, liberta o teu coração desta ignorância, liberta o teu coração desta estupidez, desta falta de entendimento. E nós temos uma passagem bíblica que fala sobre isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Diz aqui Salomão: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E eu quero deixar aqui uma palavra para você, amigo de ministério, você pastor, obreiro, evangelista. Para com essa tua falta de entendimento. Faça esta oração nesta manhã. Você está obstruindo a obra do Senhor. Está freando a obra do Senhor com a tua ignorância, com a tua estupidez, essa brutalidade no púlpito. Só sobe no púlpito para dar, como diz aí, cajadada. Não tem outro discurso. Tuas redes sociais, tuas mensagens que você prega só dando chicote. Você está errado. Diz aqui Salomão: dá a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Que bênção quando um pastor pode orar assim: Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá sabedoria para eu pastorear o teu povo. Me dá sabedoria para eu poder
pregar, ensinar, me dá sabedoria, entendimento para eu entender os jovens da igreja, esta nova geração, me dá entendimento para eu ser uma ponte entre o idoso e o jovem, para eu poder conciliar as diferenças de idades na tua casa. Me dá entendimento, Senhor, para que eu possa proferir palavras que edificam, que ajudam. E nós devemos guardar o nosso coração dessa ignorância. Irmão, isso é uma doença. A pessoa fica paranoica, só prega o mesmo discurso, só fala as mesmas coisas, só bate. Ignorância em cima de ignorância, estupidez em cima de estupidez, matando a igreja, e ele sai todo orgulhoso. Falei, eu falo mesmo, fala a tua carne, não falou nada do espírito, está satisfazendo o teu próprio ego, tua ignorância, pensando que as pessoas vêm para a igreja para quê? Depois de um dia de trabalho exaustivo, ganhando pão com o suor do rosto, vem para a igreja para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que edifica. Sobe lá o ignorante no púlpito e fica lá malhando. E você volta para casa triste, a igreja volta triste, e o prepotente, falta de entendimento, sai todo cheio de si mesmo. Não, está errado. Guarda o teu coração do entendimento, da falta de entendimento. E para finalizar, vamos aqui falar agora que devemos guardar o nosso coração de expectativas que não poderão ser supridas. Preste bem atenção, pessoas que ficam sonhando demais. Elas sonham tanto que saem da realidade. Ficam trancadas dentro de casa, sonhando, com expectativas que não poderão ser supridas. E o coração, às vezes, suscita em nós expectativas ilusórias. Quantas expectativas ilusórias! E que a pessoa vive naquelas expectativas, naquelas ilusões, prejudica a sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida financeira, porque a pessoa não tem os pés na realidade. Tudo é fantasia. Isto é prejudicial. Procure viver dentro da vontade de Deus. É preciso entender que todas as coisas têm o tempo certo para acontecer. Todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Paulatinamente vão acontecer. Deus vai nos abençoando paulatinamente. Estamos servindo a Deus, estamos plantando, estamos trabalhando, estamos semeando a boa semente. Semeamos e colhemos, semeamos e colhemos. Tem pessoas que não querem semear e ficam na ilusão que vão colher. E isso, então, vai alimentando o seu coração. Isto é prejudicial, é um bloqueio na vida da pessoa, até mesmo na vida profissional. E nós precisamos guardar o nosso coração de ilusões,
de coisas que estão fora da realidade, que não vão acontecer. E lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tem uma recomendação bíblica. Olha, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Não fica aí na ilusão, não, que você vai ser rico, vai ser milionário. Não. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Realidade. Vamos viver a realidade. Vamos servir a Deus. Coração puro, coração limpo. Vamos semear a boa semente. Vamos evangelizar. Vamos fazer a obra do Senhor com sinceridade, sem falsidade, sem malandragem, sem esperteza, sem explorar a fé alheia. E Deus vai dar o crescimento, Deus vai nos abençoar. Então, meus irmãos, que possamos guardar o nosso coração de expectativas que não poderão ser supridas. Resumindo, de que forma podemos guardar o nosso coração? Preenchendo com coisas boas. Dos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se no nosso coração guardarmos coisas boas, nos alimentando da palavra, procurando uma renovação espiritual, e então assim nós estaremos guardando o nosso coração. Guarda o teu coração. E eu quero aqui terminar citando o Salmo 119, versículo 11. Como devo guardar o meu coração de tudo isto que foi apontado nesta mensagem? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui está o grande segredo de proteger o nosso coração, nosso íntimo. Escondi a tua palavra no meu coração. Tua palavra habita no meu coração. Eu procuro meditar na tua palavra, eu procuro praticar a tua palavra. Eu enchi o meu coração com as coisas de Deus. O meu coração está cheio da tua palavra, das coisas de Deus. E então escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E eu peço para você que está nos ouvindo aí, nos vendo por esta live, meu irmão, compartilhe esta mensagem para a honra e para a glória do Senhor. Compartilhe esta mensagem. Mande essa mensagem para o outro irmão da igreja. Espalhe essa mensagem, compartilhe para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.